E uma galerona do colégio, vai. E adivinha, Beto, aquele gatinho vai estar lá. E tudo de bom que está afim de você. É a sua super chance, minha filha. Se você quiser, eu conheço o Beto. E posso armar vocês dois. O que você acha? Eu tenho uma coisa mais importante para fazer esse fim de semana. Mais importante? Por quê? Tenho que ajudar mais pessoas a vida eterna. Ah, já sei. Você já me falou um milhão de vezes sobre essa obra educativa que vocês fazem. Mas ele está caidinho por você. Se eu fosse você, não perderia essa oportunidade. Você tem mais é que sair, se divertir, beijar muito. Afinal, quando é que você vai namorar? Pelo visto, gente, ela vai ficar pra titia. Porque o ano que vem você tem faculdade. Você tem que se divertir um pouco, pode. Olha, ele era bacana. E dizem que tem muito dinheiro. Vai namorar com você, Dani. Olha, meu conceito sobre namoro é totalmente diferente do que você. Eu não tenho idade para assumir um namoro. Bom, se você não quiser namorar, fique. Quando você enjoar da cara dele, diz que não quer mais nada e pronto, sem responsabilidades. Tenho minha consciência treinada pela Bíblia. Ela me diz que essa prática de ficar não é certa. Tá certo, Samara. Já que você não quer, tem quem queira. Quem perde é você. Agora dá licença, porque eu vou para casa arrumar a beca que eu vou vestir nessa super balada. Vamos, galera. Tchau. Tchau. Mãe, pai, quero falar com vocês. Diga, filha. Olha, minha programação para o ano que vem, mas preciso de apoio de vocês. Parabéns, filha. Fico feliz da sua decisão. Olha, querido. Minha filha pioneira regular, você tem todo o meu apoio. Querido, nosso apoio. Mas estive conversando com alguns colegas de escola e também na congregação. E todos eles já têm planos para a faculdade. Já sabem o que vou fazer. Escolher uma profissão. Eu nem sei do que vou viver. Vem cá, filha, senta aqui com a gente. Teremos pesar os prós e contra. Calcular o gasto, programar o tempo e ver se é algo real. E por quanto tempo poderá manter. Pela programação que fez, dá para fazer 18 horas semanais estudar. Então, se concentre nisso. Cumpra seu alvo e conclua seus estudos. Até o final do ano, tenho certeza que encontrará o que gosta de fazer. Então, no ano que vem, não se preocupará com isso. Uma coisa de cada vez. Samara cursou seu último ano, e pôs também seu alvo em prática. Tudo com muito esforço, enfrentando a oposição de colegas e até mesmo de certos amigos cristãos. Mas estava muito feliz de estar fazendo a vontade de Jeová. Servindo como pioneira regular, dando assim as suas primícias, conforme mostra Provérbios 3, versículo 9, que diz: honra a Jeová com as tuas coisas valiosas e com as primícias de todos os teus produtos. Ela continuou a progredir, fixando novos alvos, até que um dia sofreu um grave acidente de carro. Infelizmente, aquela jovem de 16 anos, Samara, morreu. Mas será que valeu a pena ter perseverado com os seus esforços? Veremos agora a parte final do drama.
Samara. Samara, já ouvimos falar muito de você. Você deve estar confusa, não é mesmo? Talvez possamos ajudá-la, sabe, Samara? Cuidado com essa cobra, vai picar a criancinha. Calma, ela não vai picá-las. Lembra o que está escrito em Isaías 11, de 6 a 9, que diz que o rapaz conduzirá o bezerro e o leão e a criancinha brincará com a cobra venenosa? Ah, lembro. Sabe agora onde está? Morando prometido por Jeová? Exatamente. Eu sou uma das pessoas que tiveram o privilégio de passar com vida durante a grande tribulação. E como você sabe, todos nós temos o privilégio de fazer dessa terra um paraíso. E você vai participar disso agora. Venha, Samara. Vou te apresentar nossos amigos, Júlio e Mateus. Júlio, Mateus, essa é Samara, mais uma ressuscitada. Oi, Samara. Seja bem-vinda ao paraíso. Venha, que eu vou te ensinar a transformar a terra num paraíso. Mãe, para. Samara, É você, Samara. Mãe, para. Samara! Voglio io il leone. Laura, lo voglio io il leone.
Dai, ma povero. Molta fortuna.